Um funcionário recebe uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, o atendente diz ser do suporte técnico da empresa. Ele explica que há um problema na rede interna, mais especificamente no sistema de VPN. Nada fora do comum, a pandemia ainda mantinha quase todos em trabalho remoto, e falhas desse tipo vinham acontecendo com frequência. O atendente pede apenas que o funcionário confirme o login com a notificação de autenticação em 2 fatores. Pronto, a conexão é restabelecida. O técnico agradece, deseja uma boa noite e desliga. Mas aquele homem não trabalha no Twitter. Na verdade, nem é um homem. É um garoto de 17 anos viciado em Minecraft, que mora com a mãe em Tampa, na Flórida. E com aquela ligação, ele acabou de invadir uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. Nas próximas 24 horas, ele vai controlar as contas de Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, Jeff Bezos e dezenas de outras figuras poderosas, instaurando um verdadeiro caos em uma das empresas mais influentes do mundo. Esse não é apenas o caso do maior hack da história do Twitter. É a história de um jovem que começou aplicando pequenos golpes no Minecraft e terminou hackeando o mundo real. Um garoto de 13 anos está trancado no quarto. Na tela, blocos coloridos formam mundos inteiros. O nome dele é Graham Ivan Clark. Enquanto outras crianças estão na escola, Graham passa os dias em frente ao computador, transmitindo suas partidas de Minecraft no YouTube. O canal dele se chama Open. Nos vídeos, ele fala sobre o jogo, mas também sobre como é ser um garoto solitário, educado em casa, com poucos amigos, vivendo com a mãe e a irmã desde o divórcio dos pais. Mas no mundo digital, Graham tem o que nunca teve na vida real: controle. E é nesse universo de blocos e pixels que ele descobre algo perigoso: a facilidade de enganar pessoas. Ele começa vendendo skins raras e nomes exclusivos para outros jogadores. Promete entregar os arquivos logo após o pagamento, mas nunca entrega nada. Um golpe simples, mas eficiente. Em poucos meses, o adolescente solitário transforma o hobby em negócio. E aos 14 anos, já fatura $5.000 por mês, enganando os jogadores online. Um menino com a ingenuidade de um estudante e a mente calculista de um criminoso em formação. Com o dinheiro, ele compra um novo setup, um monitor curvo, microfone profissional e começa a se sentir invencível. Até que um dia, os outros youtubers percebem e vídeos começam a surgir com títulos como "Esse garoto é um golpista", "O escândalo do jogador Open" e vários outros títulos. Graham é exposto, mas ao invés de parar, ele aprende. Aprende a esconder rastros, aprende a criar identidades falsas e, principalmente, a mentir com naturalidade. O que era um jogo, agora vira uma escola do crime digital. Em 2018, curioso sobre dinheiro fácil e novas tecnologias, ele descobre um fórum chamado Old Users, um canto obscuro da internet onde hackers vendem contas roubadas e nomes raros. Ali o garoto do Minecraft encontra seu próximo playground. E o que ele vai aprender naquele fórum vai transformar completamente o que ele é. O menino que enganava jogadores online estava prestes a descobrir como enganar o mundo real. Graham já não é mais o garoto do Minecraft. Ele quer mais, quer dinheiro de verdade e, principalmente, quer reconhecimento. Um dia, navegando na internet, ele encontra um fórum chamado Old Users, um lugar escondido, uma espécie de submundo digital onde hackers e golpistas trocam contas roubadas, nomes raros e segredos que não deveriam ser públicos. Lá ele encontra tudo o que sempre quis: poder, anonimato e dinheiro rápido. Ele cria uma conta com o nome de Graham Dollar e em poucos dias começa a aplicar golpes no próprio fórum. Promete contas de usuários famosos e some com o dinheiro. Porém, aquele comportamento faz ele ser banido do fórum em algumas horas. Mas antes de ser expulso, ele descobre algo que vai mudar tudo: o SIM swapping, o golpe do número de telefone. Uma técnica simples, mas devastadora: roubar o número de celular de alguém e, com isso, tomar controle da vida digital da vítima. Com o número em mãos, o hacker recebe todos os códigos de autenticação, todos os logins e todos os acessos, e pode se tornar literalmente você. Em uma loja da AT&T, um homem entra e diz ter perdido o telefone. Meu nome é Greg Bennett. Perdi meu telefone. Ele apresenta documentos, endereço, informações da conta, tudo confere, e o atendente transfere o número para um novo chip. O problema é que aquele homem não era Greg Bennett.
Enquanto o verdadeiro Bennett está em casa, a 4.000 km dali, seu telefone perde o sinal. Sem rede, sem mensagens, sem acesso. Em questão de minutos, todas as suas contas online são invadidas e 164 bitcoins desaparecem da carteira digital. Na época, isso valia $856 mil. Hoje, valeria mais de 10 milhões de dólares. E aquilo inicia uma investigação. E os rastros levam para um adolescente de Tampa, que mora com a mãe e passa os dias em frente ao computador, Graham Ivan Clark. E as autoridades não podem prendê-lo, pois ele ainda é menor de idade. Mas esse caso deixa uma marca, porque a partir dali, Graham entende algo fundamental. Com as palavras certas, você pode fazer qualquer pessoa entregar o que você quiser. Poucos meses depois, ele começa a ostentar um BMW branco, um Rolex cravejado de diamantes e uma ambição cada vez maior. Mas o dinheiro rápido não era suficiente. Ele queria provar que podia enganar o sistema. E o próximo alvo seria ainda maior. A pandemia força empresas inteiras a trabalhar de casa. Escritórios esvaziam, telas domésticas viram a linha de frente da segurança digital. Para alguém que estudou confiança e manipulação desde a infância, aquilo era uma oportunidade. Graham começa a mapear o alvo como um investigador. Abre perfis no LinkedIn, estuda organogramas, salva nomes, cargos e números de telefone. Passeia por fóruns de tecnologia, assiste debates sobre procedimentos internos e aprende as palavras que soam oficiais. Ele se torna mais do que um gênio do código. Se torna um estudante da psicologia humana. Ele treina a voz, ensaia tons profissionais e repete frases que inspiram confiança. Ele testa abordagens em empresas aleatórias, até a resposta soar natural. Cria perfis falsos, monta identidades e prepara um pequeno arsenal de pretextos. Histórias plausíveis para justificar um reset, uma atualização ou uma exceção. Ele escolhe um codinome para a operação. Kirk, inspirado no capitão de Star Trek. Kirk não é apenas um codinome, é o papel que ele vai desempenhar diante de funcionários cansados, isolados e sobrecarregados. Enquanto o mundo se ajusta ao home office, as defesas diminuem. Pessoas confundem pressa com verdade e autoridade com legitimidade. Mas ele não pretende agir sozinho. Nos dias que antecedem o ataque, Graham monta uma pequena equipe com pessoas que conheceu no fórum Old Users. O primeiro contato é LOL, um vendedor misterioso, nunca identificado, que já negociava perfis valiosos na Deep Web. Logo depois, ele recruta Mason Shepard, conhecido online como Shaywan, um britânico de 19 anos com boa reputação entre golpistas digitais. Em seguida vem Nima Fazeli, que tem o apelido de Rolex, um americano de Orlando acostumado a vender acessos de alto nível. Por fim, se junta ao grupo Joseph O'Connor, ou Joe, um britânico experiente em ataques de SIM swapping e invasões de contas verificadas. E cada um tem uma função. LOL ajuda a encontrar compradores. Shaywan e Rolex cuidam das negociações e do fluxo de Bitcoin. E Joe entende as brechas de autenticação e dá o suporte técnico. Mas tem algo que eles não sabem. Graham está mentindo para eles desde o início. Ele diz que trabalha no setor de segurança do Twitter e que as contas que estão prestes a vender fazem parte de um teste interno. E eles acreditam. Quando decide agir, Graham sabe exatamente o que fazer. E sua arma é simples: um telefonema e uma página de login falsa. Ele começa a ligar. Um funcionário da engenharia atende. A voz do garoto soa confiante, técnica, convincente, mas o engenheiro desconfia. A ligação termina rápido e o caso é reportado ao time de segurança. Mas ele tenta de novo. Dessa vez, um desenvolvedor no Texas. Mesmo resultado, depois outro e outro. Durante horas, Graham repete o processo, paciente, como quem testa fechaduras, até encontrar uma destrancada. Até que no fim do dia, a ligação cai na mesa certa. Uma funcionária da área jurídica trabalhando de casa, exausta de lidar com problemas de conexão. Ele fala com calma, explica que há uma instabilidade no servidor de VPN e pede para ela acessar um novo link de teste interno. Ela clica, faz o login e quando o sistema pede o código de autenticação, ela lê em voz alta os 6 dígitos que aparecem no celular. Graham digita o mesmo código no portal verdadeiro e naquele instante ele entra. Sem perceber, ela acaba de abrir a porta de entrada para o caos. A partir daí, cada credencial se torna uma escada e ele sobe degrau por degrau até alcançar níveis de acesso que poucos dentro da empresa têm. No painel interno, ele encontra logins de administradores e entre eles um do setor jurídico, a chave que destrava o painel de controle das contas verificadas. Com o código inserido, Graham finalmente atravessa o último portão, e no canto superior, uma palavra aparece: Admin.
De Tampa, um garoto de 17 anos agora tem o mesmo poder que os engenheiros de São Francisco. Ele pode redefinir senhas, alterar e-mails, bloquear contas ou publicar o que quiser em qualquer perfil da plataforma. O painel do Twitter está aberto diante dele, o controle total de uma das maiores redes sociais do mundo. Durante alguns segundos, ele apenas observa. Nenhum alarme dispara, nenhum sistema o derruba. Ele respira fundo, encosta na cadeira e sorri. Pela primeira vez, Graham percebe o tamanho do que fez. Ele não é mais o garoto do Minecraft. Agora ele é o homem invisível dentro da máquina, mas ainda falta o passo mais arriscado. Agora que tem o acesso, ele precisa decidir como vai usá-lo. E a escolha que ele faz vai transformar o golpe de um adolescente no maior ataque de engenharia social da história moderna. O sol nasce em Tampa, na Flórida. Dentro do quarto, Graham Ivan Clark já está acordado há horas. Na tela, o painel interno do Twitter, uma lista quase infinita de contas verificadas. Políticos, bilionários, celebridades e empresas, cada nome é uma porta aberta para milhões de seguidores. E cada perfil, uma chance de transformar influência em dinheiro. Até aquele momento, o plano parecia simples, usar o acesso para vender usernames raros, como tantos faziam nos fóruns underground. Mas o poder diante dele é grande demais para ser desperdiçado, e Graham começa a pensar em algo maior. Enquanto o garoto em Tampa estuda os painéis de controle, seus cúmplices entram em ação. LOL, o primeiro a se juntar, busca compradores interessados. Mason Shepard, o Shaywan, cuida das negociações. Nima Fazeli, o Rolex, administra o fluxo de pagamentos em Bitcoin. E Joseph O'Connor, o Joe, supervisiona o lado técnico. Às 10 da manhã, a engrenagem está em movimento. Em fóruns como Old Users, Shaywan publica anúncios diretos. Qualquer conta do Twitter, entrega imediata, pagamento em Bitcoin. As mensagens disparam. Gente oferecendo milhares de dólares por um nome curto, um perfil antigo, um símbolo de status digital. O negócio parece perfeito, mas a euforia dura pouco. Dentro do Twitter, alguns engenheiros começam a perceber comportamentos estranhos. Logins simultâneos, conexões de lugares improváveis, mudanças não autorizadas em perfis e conversas internas começam a circular. Alguém estava tentando enganar o sistema. E é nesse momento que um erro muda tudo. O britânico Joseph O'Connor, o Joe, decide se exibir. Publica em sua própria conta uma captura de tela mostrando o painel administrativo interno. A interface usada para editar perfis e redefinir senhas. A prova viva de que o sistema foi invadido. O tweet é apagado em minutos, mas já era tarde demais. Dentro da sede do Twitter, os alarmes disparam. A equipe de segurança entra em alerta. Eles sabem que há um intruso no sistema, só não sabem onde. Do outro lado do continente, Graham entende que o tempo está se esgotando. Mas ao invés de recuar, ele decide dobrar a aposta. Se o acesso vai cair, que caia em grande estilo. Ele cria um site chamado cryptoforhealth.com e o golpe é simples, promete dobrar qualquer quantidade em Bitcoin enviada para uma carteira de caridade. Um esquema clássico de reembolso, só que dessa vez com a credibilidade das pessoas mais poderosas do planeta. Às 4h17 da tarde, o primeiro tweet aparece, na conta de Elon Musk. O texto se espalha como fogo, e minutos depois, a mesma mensagem surge nos perfis de Bill Gates, Barack Obama, Jeff Bezos, Kanye West, Apple, Uber e dezenas de outros. O planeta inteiro assiste sem entender o que está acontecendo. Milhões de pessoas confiam no que leem, e em poucos minutos, as transações em Bitcoin começam a chegar, e o saldo da carteira de Graham cresce em ritmo frenético. Enquanto isso, dentro do Twitter, o caos é total. Os engenheiros tentam barrar o ataque, redefinir senhas, suspender os logins. Mas cada bloqueio parece tarde demais. O painel interno ainda está nas mãos de um garoto do outro lado do país. Em menos de uma hora, mais de 130 contas verificadas são comprometidas. E o golpe já arrecadou cerca de 180 mil dólares em bitcoins. Mas o dano à credibilidade da empresa é incalculável. Em Tampa, Graham observa as notificações disparando. Ele sabe que o cerco vai se fechar, mas mesmo assim ele continua. Ele queria ver até onde conseguiria ir. Por um breve instante, um adolescente de 17 anos tem o poder de falar por empresas bilionárias, líderes mundiais e ídolos pop. A internet inteira está em suas mãos. E quando finalmente ele se afasta da cadeira, o quarto está em silêncio. Um silêncio que pesa mais do que qualquer alarde. Ele olha para a tela por alguns segundos, como se soubesse que acabou de cruzar uma linha que não tem mais volta. Lá fora, o mundo ainda acreditava nas mensagens, mas Graham sabia que uma tempestade estava a caminho.
Dentro da sede do Twitter, o caos é absoluto. Monitores piscando, mensagens de emergência em todos os canais internos e vários engenheiros sendo acordados em casa. As contas mais importantes da plataforma estão sob o controle de alguém que ninguém consegue identificar. Em poucos minutos, a empresa toma uma decisão drástica. Desliga funções básicas do sistema, bloqueia senhas e suspende logins. Perfis verificados, celebridades, políticos, veículos de imprensa são silenciados de uma vez. Pela primeira vez na história da rede, quem tem voz não pode falar. A medida é necessária, mas tem consequências inesperadas. Enquanto o Twitter tenta conter o vazamento, contas oficiais de serviços públicos e veículos de emergência também param de funcionar. Até o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos é impedido de publicar alertas de tornado. A maior rede de comunicação em tempo real do planeta mergulha na escuridão. No outro lado do país, Graham observa tudo de seu quarto. A carteira de Bitcoin mostra cerca de 180 mil dólares, mas o que ele tem em mãos é muito mais do que dinheiro. É o controle temporário de uma das maiores plataformas da internet. Ele assiste o mundo tentando entender o que está acontecendo. O Twitter cai e manchetes explodem. Enquanto isso, os investigadores do FBI já estão rastreando os sinais. Diferente de um hacker experiente, Graham não tomou todos os devidos cuidados. Algumas carteiras de Bitcoin estão ligadas a e-mails e contas de fóruns que ele já tinha usado, e as transações começam a ser bloqueadas. A rede se fecha lentamente em torno dele. Em 2 semanas, a investigação identifica quase todos os envolvidos. Mason Shepard, o Chayman, é localizado no Reino Unido. Nima Fazeli, o Rolex, é rastreado até Orlando, na Flórida. Joseph O'Connor, o Joe, é encontrado meses depois escondido na Espanha. E o nome que amarra todas as pontas conhecidas é de um garoto, de Tampa, Graham Ivan Clark. Mas o misterioso LOL nunca foi identificado. Seu nome desapareceu dos fóruns, assim como todas as contas ligadas a ele. Até hoje, ninguém sabe quem ele realmente era, ou se ainda está por aí, observando tudo de longe. Quando os agentes chegam na casa da mãe dele, encontram o mesmo cenário descrito nas fotos dos fóruns. Um computador caro, uma cadeira gamer e uma vida inteira construída atrás de uma tela. O garoto que enganou bilionários e executivos globais está sentado na frente do monitor, quieto, como se ainda não acreditasse no que fez. Por causa da idade, ele é julgado como menor e evita uma pena longa, mas passa quase 3 anos em detenção juvenil. Ao ser libertado em 2023, sai sob liberdade condicional e restrições severas de acesso à internet. A imprensa o chama de o garoto que hackeou o mundo, mas no fim, o que ele provou foi algo muito mais simples e assustador. Graham não precisou invadir servidores complexos nem quebrar criptografias impossíveis. Tudo o que ele fez foi enganar uma pessoa, e essa pessoa abriu as portas de uma empresa bilionária. E a lição que fica aqui é clara: a maior vulnerabilidade de qualquer sistema não está nos códigos, está no ser humano. E como sempre, se você chegou até essa parte do vídeo, muito obrigado por ficar comigo até o final. Eu sou o Paulo e esse é o Incomum. E se você ainda não viu e quer saber como um menino hackeou o Pentágono, a NASA e acabou pagando com a própria vida, é só clicar no próximo vídeo. Te vejo lá.